Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Sobre as nossas vidas. O meu nome é Tiago e hoje eu quero compartilhar 4 razões porque você precisa investir no seu crescimento espiritual. Sim, 4 motivos para você se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Deus não quer que você seja um cristão morno, Deus não quer que você seja um cristão nominal, Deus quer que você seja alguém intenso com Ele, útil nas mãos dEle. O primeiro motivo que eu quero mencionar é que Deus tem o propósito de fazer você alguém semelhante a Jesus. Você sabia disso? Deus não desistiu disso. Ele quer fazer você semelhante a Jesus. A palavra fala em Romanos 8, 29, que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, de acordo com a forma de Cristo. Então, se tem uma coisa que Deus quer trabalhar na sua vida, antes de te dar um monte de coisa, antes de te fazer prosperar, antes de, enfim, é fazer você alguém semelhante a Jesus. É isso que Ele quer fazer. Então, essa deveria ser a primeira coisa que você deveria buscar, ser alguém semelhante a Jesus. 2 Coríntios 3, 18, fala que nós somos transformados de acordo com a sua imagem à medida que nós contemplamos Ele, de glória em glória. Então, à medida que você investe tempo com Deus, você vai se tornar alguém parecido com Jesus. Tá bom? Porque Deus criou você para ser um parceiro dele. E para ser um parceiro à altura de Deus, tem que ser alguém semelhante a Jesus. Deus colocou Adão aqui nessa terra, não foi por qualquer motivo. Deus não estava brincando, Deus não estava ali fazendo uma coisa sem sentido. Ele nos colocou aqui nessa terra para representarmos Ele. Representarmos como? Ora, não sei se você sabe, mas Satanás foi lançado na terra antes de nós sermos criados. E Deus nos colocou aqui, nos criou aqui, justamente para sermos esses que íamos representar Deus e dominar sobre Satanás. Ele nos criou aqui para cultivar o jardim, Ele nos cultivou para desfrutar. Só que a Bíblia é muito clara lá em Gênesis 1:26 que além de tudo isso, Ele criou Adão e falou para ele dominar sobre todo animal, inclusive todo animal que rasteja. Então, Deus ele confiou que o homem pudesse ser esse parceiro dele nessa tarefa. E apesar de o pecado ter entrado, apesar de ter acontecido justamente o contrário do que Deus queria, apesar de nós termos sido injetados com o mal dentro de nós, Deus não desistiu, e é por isso que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos, então, voltar para Deus, para nos salvar. Mas salvação não é o propósito final. Deus salvou você só para te alinhar de novo com esse propósito, de ser esse parceiro dele, de ser aquele que, juntamente com ele, destrói as obras de Satanás, no nome de Jesus. Então você precisa abrir os seus olhos para isso. Deus quer te fazer alguém parecido com Jesus, Deus quer fazer de você um parceiro dele aqui nessa terra, Deus não desistiu disso, então preste atenção nesse propósito. O segundo motivo para você investir sério no seu relacionamento com Deus é que Deus quer filhos maduros. Deus não quer apenas que você seja um crente salvo, com a esperança de que vá para o céu. É muito pouco ser cristão para isso. Deus quer que você se torne um filho de Deus maduro. A palavra fala em Efésios 4, 13 e 14, que Deus não quer que nós sejamos como crianças, levadas de um lado para o outro por todo vento de doutrina, mas que nós cresçamos até a medida da estatura de Cristo. É isso que fala a palavra, Efésios 4, vai lá ver. E com isso você tem que entender que Deus quer de você não apenas a posição de um crente salvo, mas de um crente sacerdote, de um crente que quer ser um instrumento de Deus. Você tem um chamado. Isso é a terceira coisa que eu quero falar. Você tem um chamado, você é um sacerdote, você não pode fugir disso. Mas antes eu estava falando que Deus quer fazer de você um crente maduro. Isso significa o quê? Significa que você não tem que ser aquele crente que toda hora alguém tem que empurrar, alguém tem que motivar, alguém tem que ensinar o tempo todo. Por quê? Porque Deus quer se revelar a você. Uma vez você tem a experiência do novo nascimento, você se torna filho de Deus em espírito. E isso te dá condições de conhecer o que passa pela mente do Senhor, de não cair nos enganos de Satanás, das religiões, no engano das pessoas. Deus quer te usar. Deus quer, primeiro, que você seja maduro. Se você não for um crente maduro, você não vai ser útil nas mãos de Deus. Há uma fatia do reino de Deus que foi delegada para você e que só você vai poder cumprir, só você vai poder cuidar. Há pessoas que só vão ser salvos se você se posicionar como um sacerdote de Deus. Sacerdote é aquele que toca em Deus para tocar o mundo. É aquele que toca as pessoas porque toca em Deus. É aquele que prega o evangelho, aquele que testemunha com as suas atitudes. Então você é um sacerdote, você não fuja disso. Há discípulos que só vão poder se tornar discípulos de Jesus se
se você os discipular. Né? E a quarta coisa, o quarto motivo por que você deve se preocupar e se ocupar em ser alguém parecido com Jesus, é porque Deus quer que você enxergue, Deus quer que você tenha revelação, Deus quer que você enxergue o que Ele enxerga. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele enxergou a Cristo, isso fez ele querer conhecer a Cristo cada vez mais, isso fez ele querer pregar o Evangelho cada vez mais. Foi isso que aconteceu com os homens de Deus. Lutero viu a graça de Deus, a justificação pela fé. John Wesley viu, teve revelação de Deus e a Inglaterra virou de cabeça para baixo. Então, meu querido, saiba que Deus quer que você tenha os seus olhos espirituais abertos. Essa era a principal oração de Paulo nas suas cartas, de que os irmãos pudessem ter conhecimento espiritual, revelação, espírito de sabedoria e revelação, para que pudessem cumprir o propósito de Deus. E quando você tem revelação de Deus, as coisas do mundo ficam pequenas, elas começam a não ocupar mais espaço no seu coração. Quando você tem revelação de Deus, você já não cai nas tentações, você se torna alguém cada vez mais interessado em fazer a vontade de Deus. Então, que você tenha esse desejo de crescer espiritualmente, de contemplar o Senhor e crescer de glória em glória para se tornar mais parecido com Jesus. Deus quer te dar visão. É verdade que a palavra fala lá em Isaías que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Só que a palavra de Deus fala lá no Novo Testamento que nós agora temos a mente de Cristo. Então Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um instrumento vivo nas mãos dele, um instrumento útil nas mãos dele. Por isso, invista no seu relacionamento com Deus, invista no tempo de oração, adore a Deus sozinho. Se você não aprender a adorar a Deus sozinho, você nunca vai experimentar o melhor de Deus. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje, para abençoar a sua vida, para desafiar você a se posicionar aí no reino de Deus. Amém? E se você quiser continuar sabendo mais, se você quiser acompanhar os meus próximos vídeos, então clica aí no botão para se inscrever no meu canal. Não sei se é aqui embaixo ou aqui, às vezes muda de lugar. Você se inscreve para poder receber os próximos vídeos, tá bom? Você vai receber notificação no seu e-mail. E também visita o meu site toquemdeus.com.br, cadastra o seu e-mail lá para você poder receber os meus e-mails, poder receber mensagens e poder receber mais dicas sobre vida com Deus, vida de oração e crescimento espiritual. Eu tenho certeza que Deus vai usar você poderosamente a partir daí. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau!